para o condutor abastecer com um dos dois combustíveis. Hoje, na hora da gente tomar essa decisão, nós precisamos, né, analisar a questão do percentual entre os valores. Embora isso já está hoje bem difundido, ainda continua aquela regra básica, né? Eu divido o valor do etanol pelo valor da gasolina, e se esse valor der menor do que 0,7, é mais viável abastecer com etanol. Se o valor der acima de 0,7, é mais viável você abastecer com gasolina. Se der o valor, um exemplo, de 0,7, você tem a possibilidade de abastecer com um ou com outro que vai ter mais ou menos a mesma eficiência. Vale ressaltar, né, que com o avanço da tecnologia, a gente tem hoje motores muito mais tecnológicos que vêm diminuindo essa diferença de percentual. Então, acaba que seria mais interessante o cliente ele fazer um abastecimento com etanol, rodar e ver a sua autonomia, depois fazer um abastecimento com gasolina e também anotar essa autonomia. Daí ele vai tomar a decisão para o seu sistema qual será o melhor combustível. Tem uma explicação por que o carro ele acaba queimando mais o etanol do que a gasolina? A gasolina realmente acaba trazendo uma maior autonomia. Isso, né? Com relação a esse assunto, sempre que você pensa assim, se eu quero autonomia no meu veículo, eu posso encher o tanque com gasolina. Isso vai fazer com que eu tenha menos, eu pare menos nos postos para reabastecer, né? Eu vou ter uma autonomia com um tanque de combustível maior. Só que com relação a essa diferença se dá através do potencial energético do etanol relacionado ao da gasolina, né? A gasolina, normalmente, ela tem uma eficiência de 30% a mais do que o etanol. Então, isso faz com que eu tenha um rendimento maior com um abastecimento. Essa característica a gente também pode relacionar quando a gente escuta aquela questão assim, então eu tenho diferenças entre abastecimento com etanol e tenho uma diferença também com abastecimento com gasolina. Só que lembrando que vale ressaltar que a autonomia é o que vai estar pesando nesse momento. Com qual dos dois você vai ter mais potência no veículo? É outra pergunta boa, né? Porque sempre os clientes, ao lerem os manuais de serviço dos carros, eles entendem que o próprio fabricante menciona que eu tenho, né, digamos assim, uma maior potência ao utilizar o etanol. Porém, isso não quer dizer que ele vai ter uma maior autonomia, porque para gerar, né, uma combustão com etanol, eu preciso de uma quantidade maior, né, de etanol do que de gasolina. E quando eu tenho essa diferença de potência, né, nos motores, isso se dá porque para a queima do etanol, nós temos aí uma taxa de compressão do motor mais elevada. Então isso, de uma certa forma, potencializa mais esse motor. Professor, com relação aos combustíveis aditivados, é interessante eu já colocar, por exemplo, uma gasolina aditivada ou opto pela gasolina comum e coloco o aditivo separado. Qual a melhor alternativa? Hoje a gente também fala muito sobre esse aspecto, que seria muito mais interessante você fazer um abastecimento com combustível comum e fazer a aditivação no tanque, né? Hoje você fazendo isso terá a certeza de que aquela aditivação está acontecendo, né? Diferente do que a gente às vezes vê, que hoje temos a presença de combustíveis de má qualidade nos postos, que trazem muitos problemas, né, para a mecânica dos automóveis. Quais são as dicas, né, para os condutores agora que estão ouvindo a Rádio Cidade, muita gente no trânsito principalmente, para dar aquela economizada no consumo de combustível? Existe aí algum macete, né? O que é que o motorista pode fazer para dar essa diminuída no consumo? Na realidade, para que a gente tenha, né, essa eficiência maior com o tanque de combustível, são notáveis que precisamos ter em dia a manutenção do veículo. Então, calibragem de pneus, troca de filtro de ar, de combustível, utilização de um combustível em um posto de confiança, né? Sempre que a gente está viajando, normalmente não conhecemos a gasolina naquelas regiões. Então, vez ou outra, a gente vai estar percebendo que existe uma diferença no consumo, mas, de uma certa forma, hoje a gente pode dizer assim, se você tiver a manutenção do seu veículo em dia, né, observar sempre a calibragem dos pneus e utilização moderada, né, do seu sistema veicular, você vai conseguir ter um consumo aí dentro da média.
Muito bem, obrigado pelas informações. Igor Vasconcelos, professor do curso de Mecânica do Senai Pernambuco, Renata. Aí as explicações, né, do porquê aí o consumo, né, da gasolina, abastecendo com gasolina, o condutor muitas vezes vai ter uma autonomia maior. Com o etanol, a potência é maior, mas também o carro acaba queimando mais, né? Então, no final das contas, é sempre interessante fazer essa conta para ver qual o combustível mais vantajoso, né, na hora de abastecer. Valeu, patriota!